Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma meditação, um estudo bíblico. Hoje eu gostaria de falar, porque algumas pessoas perguntaram, e para a gente entender sobre o plano da salvação também, faz parte também sobre os que dormem, porque a Bíblia cita da questão das pessoas que dormem, né? E muitas vezes as pessoas estão confundindo essa questão das pessoas que dormem. Vamos ver na 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, verso 13 em diante. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trata, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. Amém. Aqui, por exemplo, inclusive no livro de 1 Coríntios, em outras passagens, fala rapidamente em relação aos que dormem. Afinal de contas, quem são esses que dormem? Os que dormem, algumas pessoas falam que quando a gente morre, a gente fica dormindo aqui até a volta de Jesus. Não, de jeito nenhum, irmãos. Nós temos que entender um pouco sobre o julgamento do Senhor. O julgamento do Senhor, muitos pensam dessa forma. Eu também pensava assim, mas é muito errôneo. Que o Senhor, quando voltar, Deus vai ter um tribunal de julgamento. Olha, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não existe isso, irmão, na realidade. Porque a gente imagina, antigamente, a gente fica dormindo tudo, e depois espera, e quando Jesus voltar, todo mundo vai ressuscitar, e Jesus vai dizer no tribunal, você vai para a direita, você vai para a esquerda. Irmãos, esse julgamento não existe na palavra de Deus. Não existe na palavra de Deus. Nós temos que entender corretamente essas passagens. No livro de João 3, 18, a palavra de Deus fala assim. João 3, 18 diz assim: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém. O que quer dizer isso? A palavra de Deus diz: quem nele crê não é condenado. Irmãos, não tem julgamento, condenação para os que estão em Cristo Jesus. Claro, e também não tem nem julgamento para isso. Se não tem condenação, não tem julgamento para isso. No livro de Romanos 8:1 diz, 8:1, portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não existe mais essa condenação, julgamento e condenação. Aqui fala, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Peraí. Vocês vão falar, mas no 2 Coríntios 5:10 fala que tem um tribunal de Cristo. Já vou falar sobre esse tribunal de Cristo. Mas aqui, 3:18 primeiro, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem nele crê, irmãos, não é condenado. Isso quer dizer que não há esse julgamento, tá? E quem não crê já está condenado. Então não precisa ter um julgamento para condenar ele, porque já está condenado, a palavra de Deus está dizendo. Irmãos, inclusive, nós temos que entender isso. Então hoje, se nós morrermos, o que acontece com a gente? Olha, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo volta ao pó. Alma e espírito se junta ou sobe direto, vai direto para o paraíso, porque o nosso Senhor Jesus disse,
àquele assassino que estava do lado, na cruz, que morreu: você estará comigo hoje no paraíso. Ele não vai ficar dormindo, vai direto, vai direto. Você estará comigo hoje no paraíso. Irmãos, por isso que não tem condenação para os que creem no nome de Jesus. Irmão, você vai direto para o primeiro céu. Nós falamos isso sobre o terceiro céu, Jerusalém, Nova Jerusalém, Cidade Santa, que é o terceiro céu. Você vai no primeiro céu, que é o paraíso. Ali nós explicamos o que é, o que acontece lá, tudo isso. Então, você vai direto. Você que crê no nome de Jesus. E as pessoas que não crêem no nome de Jesus? Vai direto para o abismo, que é a porta do inferno, é a mesma coisa. Vai direto para o abismo, irmãos. Vai direto. É a condenação, vai direto. Então, o que nós temos que entender, quem nem crê não é condenado. E as pessoas do Antigo Testamento, como é que era? No Antigo Testamento, no tempo da lei, o paraíso não tinha sido inaugurado. Quem inaugurou o paraíso foi Jesus, com o ladrão que morreu do lado de Jesus, né? Antes, havia lá no céu, um canto chamado berço de Abrão. Por quê? Por que berço de Abrão? Era um lugar provisório. Por que provisório? Porque o nosso Senhor Jesus não tinha completado a obra da salvação. Não tinha completado a obra da salvação. Então eles ficavam no berço de Abrão. Aí sim, o que acontece? As pessoas morriam, já iam para lá. Aqueles que obedeceram à lei de Moisés, que creram na palavra de Deus e obedeceram, então eles iam e ficavam no berço de Abraão. Mas e o paraíso? Então, quando Jesus completou a obra da salvação e subiu ao céu, inaugurou o primeiro céu, que é o paraíso, as pessoas que estavam no berço de Abraão, eles passaram para lá, porque a salvação que eles criam pela sombra do Antigo Testamento, isso se chama escatologia na teologia, mas essas palavras não precisa nem entender. Eles creram pela sombra do Senhor e agora eles vão receber a salvação, porque o nosso Senhor Jesus, que a sombra, que a arca de Noé, muitas coisas era a sombra de Jesus, eles creram e receberam a salvação. Então quem estava no berço de Abraão passou para o paraíso, estão no paraíso hoje. Aí os nossos parentes, irmãos na fé, que morreram, onde estão? Estão no paraíso agora. Estão no paraíso, sim. Já receberam um novo corpo celestial e já estão no paraíso. Fazendo o quê? Sendo tratado lá, irmãos. Sendo preparado para viver o reino. Na realidade, hoje, as pessoas que têm salvação, todos estão no paraíso. No paraíso. Mas, e esses que dormem, o que acontece? Irmãos, o irmão percebeu que na 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que nós lemos, ele está fazendo ligação com a ressoar da trombeta dos anjos. Essa trombeta, o que é? É a última trombeta, não é isso? A 7ª trombeta, nós estudamos sobre isso já, né? Na grande tribulação tem a trombeta, tem as taças e a última trombeta, tem o primeiro arrebatamento no primeiro dia da grande tribulação, e o último dia da grande tribulação vai ter o segundo arrebatamento do restante. E ali, na 7ª trombeta vai acontecer isso, não é isso, irmãos? Nós estudamos sobre isso já, não é isso? Então, as pessoas na 7ª trombeta, aqui fala no verso 16, 1 Tessalonicenses 4, 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, vamos supor que isso aqui, a minha Bíblia está aqui, essa distância na linha do tempo, a linha da grande tribulação, aqueles 3 anos e meio onde o anticristo, o falso profeta e a besta, eles vão dominar esse tempo, amém? Então o que acontece? Toda autoridade e poder será dada ao anticristo, não é isso que a Bíblia fala? A palavra de Deus fala? Então, poder e autoridade será dada a eles, mas na realidade hoje, agora, quem é o poder e a autoridade? É o Espírito Santo, é o nosso Deus em espírito, não é isso? Nosso Deus, através do nome de Jesus, é poder e autoridade. Por isso que nós podemos expulsar demônios, curar os doentes, porque nós temos esse poder e autoridade. Amém?
Só que, nesse período da grande tribulação, que está vindo já agora, que vai acontecer, todo o poder e autoridade aqui na terra será dado ao anticristo, besta e o falso profeta. Então, se foi dada a autoridade para eles, o Espírito Santo vai ficar fazendo o que aqui? Né? Se a autoridade foi dada a eles, a verdadeira autoridade é o Espírito Santo, ele vai subir, irmãos. Ele não vai ficar aqui, ele vai subir. E, consequentemente, os anjos também vão subir todos. Milhares, milhões, bilhões de anjos que vêm para nos proteger e guardar tudo, eles vão subir tudo. Por isso que é grande tribulação para nós em Cristo Jesus. Por isso que a gente sempre fala, se prepare para esse tempo, para você subir como noiva já, porque somente as noivas, como primeiros frutos, somente as primícias vão subir no primeiro arrebatamento, quando Jesus volta como ladrão à noite. E aqui na ressoar da trombeta de Deus, todo o restante vai subir. Então o que acontece? Nesse período nós temos que entender que o Espírito Santo e os anjos não vão atuar nesse período. Ah, pastor, então você está dizendo que o Espírito Santo e os anjos não vão atuar? Não vão atuar, não. E adianta a gente orar? Olha, você pode orar. Deus vai ouvir a sua oração? Claro que sim, porque Deus é onipotente. Deus é onipotente, onisciente. Então ele vai ouvir, mas ele vai atuar aqui? Não, porque todo o poder e autoridade foi dado ao Satanás, que é o anticristo, e através deles, o anticristo, o besta, o falso e o profeta vão dominar. Então, o que acontece? Deus pode ouvir a sua oração, mas enviar os anjos para te proteger e guardar, não. Por isso que no fim dos tempos é grande tribulação, por isso que a palavra de Deus fala várias vezes, aqui está a perseverança dos santos. Você tem que perseverar para não receber a marca da besta, nem na mão direita e nem na testa. Por isso, mais uma vez, irmãos, hoje nós estamos vivendo esse tempo, véspera de acontecer tudo isso. Estejam ligados e alertos, como noiva de Jesus. Se prepare como noiva de Jesus para não ficar nesse tempo. Você tem que subir antes. Como as primícias do Senhor. Amém? Então o que acontece? Nesse período, os anjos não vão estar atuando. Hoje, por exemplo, se a gente morre, o que acontece? O corpo volta ao pó, nossa alma, espírito, os anjos levam para o céu. E como eu falei rapidamente no outro estudo também, a pessoa que está prestes a morrer, normalmente, não todos, tem visão aberta. Eles vêm, eles sabem quem vem buscar eles. Ou é demônio que leva para o abismo, ou são os anjos que levam para o céu. Você vê até no semblante do morto, que se ele recebeu salvação ou não, dá para saber, em muitos casos dá para saber. É um rosto mais sereno, na paz, porque os anjos vieram buscar. Só que nesse período os anjos não vão vir buscar, porque não tem atuação dos anjos nesse tempo. Então nesse período da grande tribulação, aqueles que não receberam a marca da besta, nem adoraram a sua imagem, se morre aqui, os anjos não vão poder levar. Então eles vão ficar dormindo aqui na realidade. As pessoas que morreram durante a grande tribulação, então eles ficam dormindo. Aí quando o Senhor Jesus descer do céu, na ressoar da trombeta, da sétima trombeta ali, aí quando ressoar a trombeta, a sétima trombeta, aí sim os mortos em Cristo, por isso que aqui fala no verso 16, mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos subiremos para ter encontro no ar com o Senhor. Isso que a Bíblia está falando. Então, especificamente, os mortos na Bíblia é só nesse período, e também houve na realidade, os que estavam dormindo no tempo de Jesus. Isso é mais complicado, mas acho que dá para explicar rapidinho. No tempo de Jesus, irmãos, na linha do tempo, a gente sempre fala isso. Quando acabou o Velho Testamento? Quando acabou as leis e profetas? Quando acabou? Vamos ver rapidamente, Lucas 16. Isso é muito importante também para entender o mundo espiritual, irmão. Nós temos que entender o mundo espiritual. Lucas 16 fala assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. O que quer dizer isso? O Senhor Jesus, quando completou 30 anos de idade,
30 anos de idade, ele foi batizado pelo João Batista no Rio Jordão. Nesse momento, porque o último personagem do Antigo Testamento é João Batista. Por isso que a palavra fala assim, a lei e os profetas profetizaram até o João Batista. E em que momento ele passou o bastão da nova lei? Quando ele foi batizado nas águas. João Batista batizou Jesus nas águas. Aí sim, a partir daí é pregada as boas novas do reino de Deus. Fala aqui, boas novas do reino de Deus. Então, a partir desse momento, nosso Senhor Jesus começou a pregar as boas novas do reino de Deus. Então, o que é isso? As pessoas que obedeceram o mandamento através da lei de Moisés e que foram ao berço de Abraão, na realidade, é do Antigo Testamento, e esse tempo terminou exatamente com João Batista. Com João Batista, amém? Estão entendendo, né? Então, até João Batista. Então, até então, as pessoas recebiam a salvação através do arrependimento pelo pecado, obedecendo às leis de Moisés e eram salvos. E a partir desse momento que Jesus recebeu o batismo nas águas, ele ficou mais uns 3 anos e meio também, 3 anos e meio, até ele morrer na cruz, ele completar a obra da salvação aqui na cruz. Amém? Tanto que o primeiro personagem do Novo Testamento que inaugurou o paraíso junto com Jesus, foi aquele ladrão que morreu do lado de Jesus. Amém? Sim. Então o que acontece? As boas novas do reino de Deus, o Novo Testamento, a graça, começou aqui, a lei começou aqui. Os irmãos estão entendendo? Quando Jesus começou o seu ministério, porque o Velho Testamento terminou aqui, com João Batista. Só que Jesus já estava ensinando boas novas, o Novo Testamento aqui. Só que Jesus não havia completado a obra da salvação aqui na cruz. E nesse período, o que acontece então? Os irmãos estão entendendo? Esse período de 3 anos e meio que Jesus divulgava o evangelho, na realidade, por isso que Jesus, nesse período, ele falou por parábolas. Por quê? Para ninguém entender, irmãos. Mas por que Jesus fez isso para não entender? Porque eu não podia ir para o céu aqui, porque Jesus não pagou a conta ainda. Ele pagou a conta lá na cruz. Por isso que quando terminou o Velho Testamento, a lei do Antigo Testamento, e começou o Evangelho do Senhor, o paraíso não tinha sido inaugurado. O berço de Abraão fechou aqui, com João Batista. O berço de Abraão fechou. E o paraíso não tinha sido inaugurado, então para onde que eles iriam? Não tinha para onde ir. Por isso que na realidade aqui fala, no verso 16 aqui, e todos tentam forçar a entrada nele. Isso quer dizer o quê? Na realidade, no período que Jesus estava explicando a palavra, as pessoas, muita gente, mesmo por palavra, entendia a parábola, estava tentando forçar a entrada já no paraíso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Só que o que acontece? Jesus falava por parábolas para dizer, olha, depois quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, ele fará lembrar e ensinará tudo o que eu falei. Né? Aí sim, todos têm que crer em Jesus e receber a salvação. Só que Jesus ainda não tinha completado a obra da salvação, não pagou a conta ainda. Né? Então, nesse período, tinha gente que creu em Jesus como Messias verdadeiro. Teve muita gente que creu. E algumas pessoas morreram também nesse período. E eles, para onde eles foram? Esse berço de Abraão já estava fechado e a porta do paraíso não estava aberta. Eles iam ficar onde? Não tinha para onde ir. E eles ficaram dormindo, na realidade. Nesse período também, essas pessoas ficaram dormindo, tanto que, quando Jesus morre na cruz ali, o véu se rasga de cima a baixo, nos dando o acesso direto ao trono, que toda a obra foi completada. Jesus pagou pelos nossos pecados, agora sim, através do seu sangue. Aí o que acontece? Inaugurou o paraíso. E essas pessoas que estavam dormindo, o que aconteceu? Por isso que quando o véu se rasgou de cima a baixo, a palavra de Deus diz que muitos mortos ressuscitaram, porque estavam dormindo, então eles tiveram que ressuscitar de novo, para morrer, passar esse tempo e morrer de novo e ir para o céu direto, porque não tinha para onde ir naquele período. Os irmãos estão entendendo? Por isso que no livro de Mateus, deixa eu ver se dá para... Mateus 27.
50 em diante, 27 e 50. Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente a alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Amém? Amém. Olha o detalhe. Sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos. O que quer dizer isso? Muitos que creram em Jesus. Eles tinham morrido, foram ressuscitados, porque eles estavam dormindo, porque não tinha para onde ir, irmãos. O berço de Abraão já estava fechado do tempo de João Batista. E paraíso não tinha sido inaugurado. Não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir, por legalidade. Eles ficaram dormindo. Aí o Senhor ressuscita eles de novo, porque são santos que estavam mortos. Ressuscita eles, né, para depois morrer. Aí abriu o caminho. Aí pode morrer. A partir daí pode morrer tranquilamente. Aí morreram, foram para o paraíso. É muito importante também entender sobre essas coisas também, não é para ficar misturando. Então, pelo que a gente vê na palavra, só tem esses dois casos que as pessoas ficam dormindo aqui. Durante a grande tribulação, que ainda não aconteceu, vai acontecer. Aqueles que estiverem na grande tribulação e não receber a marca da besta na mão ou na testa e morrer crendo no Senhor Jesus. Eles ficarão dormindo até a 7ª trombeta. Então, nesse período, vai ter gente dormindo. E também já houve no tempo de Jesus. Como eu acabei de explicar aqui, as pessoas estavam dormindo. Então, irmãos, as pessoas que ficam dormindo, na realidade, fora o preguiçoso que fica dormindo o tempo todo, né? Deixa as pessoas de lado aí, tudo bem. Mas os que dormem, claro, no mundo espiritual fala para a igreja acordar, não fique dormindo. Aí sim, é o despertar, tudo, mas literalmente a pessoa fica dormindo aqui após a morte. Foi naquele período de Jesus e vai ser durante a grande tribulação. Fora isso, hoje, se você morre, irmão, se você crê no Senhor Jesus, vai direto, sem parada no meio. Não é igual esses trem aí que param em todas as estações, não, vai direto para o paraíso. Inclusive, muitas pessoas que estão na fé, muitas vezes Jesus arrebata você e leva para o céu. Muita gente já encontrou muita gente lá no céu. É isso que acontece, porque já estão lá. Claro, deixa eu, antes de terminar rapidamente, e aquele tribunal de Cristo, qual que é? Vamos ver rapidamente sobre isso. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, quando a gente vê aqui, está vendo, pastor? É todo mundo. Não é todo mundo, irmãos. Essa carta foi dirigida a quem? Quem dirigiu a quem? O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, irmãos. Para a igreja de Coríntios. Estava falando para os irmãos em Cristo Jesus, na igreja de Coríntios. É carta para Coríntios, não é carta ao mundo. É por isso que as pessoas confundem muitas vezes por causa de predestinação, que eu vou falar sobre isso também, né? Então, aqui fala sobre isso. Pois todos nós cristãos, nós filhos de Deus, nós a igreja, está falando, nós a igreja devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. E outra, é tribunal de Cristo. Onde fica esse tribunal, irmãos? É lá no céu, lá no céu. Os irmãos estão entendendo? Quer dizer que aqueles que não creram, foram condenados, eles vão ser levados até o céu, vai entrar no céu para receber o julgamento, para depois ser jogado no inferno? Não. Já vai direto daqui, nem vai para lá, não. Nem vai para lá. Então, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas ou que sejam más.
Aqui na realidade está dizendo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, irmãos. Aquele que recebeu talento tem que multiplicar talento. Você que é filho de Deus, você que recebeu talento, está multiplicando os seus talentos? É isso que Deus está falando. Na realidade, nós temos que entender, é como se fosse, isso aqui, irmãos, é um tribunal de Cristo para receber, é como se fosse a entrega de prêmio de Oscar, amém? No final de ano não tem entrega de prêmio de Oscar, final de ano, começo do ano, sei lá, tem, para premiar as pessoas que trabalharam no cinema, não é isso? Isso quer dizer o quê? Na realidade, ali é para receber, irmãos. Se você não tem nada para receber, você vai estar naquele tribunal, nem vai ser convidado. Nem vai ser convidado, irmão. Inclusive, muitos atores, eles são convidados para participar do prêmio de entrega de Oscar. Para cerimônia, não. Você pode comprar ingresso e fica lá no finalzinho, na plateia, assistindo. Irmãos, vai ter muita plateia lá assistindo, lá no céu. Mas se você obedecer ao mandamento, sim, aí sim, para que você receba de acordo com as obras praticadas. É o galardão. Então é cerimônia de entrega, cerimônia de prêmio para aqueles que obedeceram mandamentos. Esse é outro tribunal de Cristo. Por isso que é tribunal de Cristo lá no céu já, para os que estão salvos, para os filhos de Deus, para aqueles que obedeceram o mandamento. Que a palavra de Deus fala, mesmo que você dê um copo de água fria ao profeta, receberá o galardão de profeta. Tudo que você fez em nome de Jesus, em obediência à palavra de Deus. Na realidade, se a gente analisar, quantos filhos de Deus estão trabalhando, fazendo a obra de Deus, amém? Que também, por outro lado, tem quantos cristãos deitados só dormindo, né? E não fazendo nada, sendo que tem muitos talentos por aí. Tem muito talento que Deus deu, mas não está usando. Mas é filho de Deus. Não é porque não multiplicou talento. Não. A salvação não tem nada a ver uma coisa com outra. Vai ter salvação porque crê no nome de Jesus. Mas lá em cima, Jesus vai perguntar, eu morri na cruz por você. O que você fez? Inclusive eu te dei talento para isso. Cadê o talento? Se você não está usando o talento, irmãos, a palavra de Deus fala, você vai ficar fora, no escuro, rangendo dentes. Muitas vezes fora desses lugares mais gloriosos no reino de Deus. Vai ficar fora. Em comparação a esses lugares com mais glória, fora é a escuridão também. Isso já falamos no outro estudo também. Rangendo o dente. Se eu soubesse que era assim, eu teria usado o meu talento em obediência ao Senhor. Amém? Então, para os que dormem e do tribunal de Cristo, na realidade, o que a gente vê pela palavra de Deus é isso, né? Então nós temos que realmente estar despertos agora, mais do que em qualquer outro tempo, para que não fiquemos dormindo, para que não passemos para a grande tribulação. Vamos nos preparar como noiva de Jesus para subir antes, e também nesse tribunal de Cristo, para que você receba também o galardão de acordo com a obra que você realizou. Amém? Que essa bênção do Senhor seja na vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou ficando por aqui. Nós nos encontramos no próximo estudo. Amém? Tchau. Deus abençoe com a graça e a paz do Senhor. Amém.